Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Prepare-se então para muita notícia, muita informação e, claro, muita análise. Está aqui, ó, para abrir o dia. Felipe Facincani. Por que o Facincani já está cedinho aqui com a gente? Porque nós já vamos abrir falando de seleção brasileira e, obviamente, ele, né, Facincani? Neymar viveu dias aí, vive dias complicados em sua vida pessoal, em sua vida profissional e culminando aí numa lesão que está tirando o jogador da Copa América. Tudo bem? Tudo bem, Calheiros. Ótimo dia para você, para o Jackson Pinheiro, para todo mundo ligado conosco por aqui nos canais Fox Sports. 2h10 da manhã desta madrugada, a CBF anuncia o corte de Neymar da seleção devido a uma lesão no tornozelo de um pé em que já não era lá tão abençoado recentemente, né? Até por causa das lesões. Infelizmente, o Neymar fora da Copa América. Um atleta que tecnicamente faz muita falta, mas que nesse exato momento, Calheiros, o ambiente carregado, em que infelizmente ele tem vivido, com notícias extracampo pesadíssimas. Cada dia que passa, novos fatos vão aparecendo em relação a esse caso de um suposto estupro. A entrevista da modelo, dizendo poucas e boas do jogador. Enfim, que vai nesta semana, ainda no fim desta semana, hoje, né? Entre hoje e amanhã, hoje depor na polícia, enfim. Amanhã, né? Então, isso. Para que hoje tudo fique bem esclarecido e para que o próprio Neymar, Calheiros, não é o caso da lesão em si, mas mentalmente falando, para que ele possa, quem sabe, tentar baixar um pouco dessa poeira, se concentrar 100%, tentar extrair o máximo dessa história toda para voltar a ser o Neymar que a gente tanto espera que ele possa ser, que dessa vez vamos falar resolver essas coisas. Vamos falar bastante sobre isso, só pra gente não deixar dúvida aqui. Amanhã o Neymar, ele vai depor no Rio de Janeiro, nessa investigação de suposto crime de internet, né? É a nova denúncia que foi feita, enfim. Quando ele foi se defender. Exatamente. Não é ainda sobre acusação de estupro, né? Sim. Isso daí ainda não há uma data para o depoimento do Neymar. O Neymar amanhã é sobre a defesa, né? Que ele acabou publicando vídeos da menina, enfim, ele vai depor sobre isso. A moça presta depoimento hoje em São Paulo sobre a questão do estupro. Pessoal, olha, com o corte do Neymar na madrugada desta quinta-feira, o Bom Dia Fox propõe a seguinte enquete. Enquete na tela, na hashtag Bom Dia Fox Quinta. Você participa com a gente no Twitter do Central Fox Brasil, você vota lá. Quem pode substituir Neymar na seleção durante a Copa América? Bruno Henrique do Flamengo, o Dudu do Palmeiras, ou o Vinícius Júnior do Real Madrid, ou um outro jogador? E aí é importante, né, você votar na opção outro e colocar o seu jogador ali nos comentários. Na hashtag Bom Dia Fox Quinta você pode mandar esse outro jogador também. A gente lembra, Bruno Henrique, um dos artilheiros do Flamengo na temporada, líder em assistências, um dos líderes, né, de assistência no Mengão. Dudu, líder de assistência, jogando muita bola. E o Vinícius Júnior, né, que muita gente já imaginava que ele estaria nessa lista. Facincani vai votar em seguidinha. Segura aí, Facincani, porque antes eu quero a sua análise. Vamos botar entre aspas aqui? Sim. Esse teste da seleção brasileira. Eu confesso que no intervalo eu fui dormir. Vamos colocar aí imagens da seleção, porque, olha, impressionante a facilidade, ô Facincani. Era melhor ter feito um coletivo na Granja Comari, porque o time B da seleção é muito mais forte. Pois é, a seleção do Catar, né, com perdão a palavra, é um catado, né? Enfim, mas não perde a 7 jogos, atual campeã asiática, etc e tal. O nível é baixíssimo, né? Já é uma aberração o Catar disputar a Copa América. Aliás, o Catar e o Japão. Se é Copa América, se é um torneio continental, haja vista, né? E os países do continente americano deveriam fazer parte. Eu acho isso ridículo, por exemplo. Já aconteceu, né? Já aconteceu. Do Japão participou da própria Copa América em 99. O que eu acho uma aberração. Não tem o porquê de você fazer um convite a Japão, a Catar, a seja lá quem for, e deixar de fora México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Guatemala, qualquer outra seleção do continente norte-americano que pudesse, claro, dar um ar muito mais profissional ao torneio,
que com essas e outras acaba ficando descaracterizado. A gente não vê, por exemplo, a Eurocopa convocar Brasil e Argentina para ficar mais forte, né? Ou então para ter qualquer tipo de charme, muito pelo contrário. O pessoal se resolve lá porque é um torneio continental. Se é um torneio continental, não tem que ter a participação de outro tipo de país. Já começa errado por ali. Segundo, que me chamou muito a atenção o Edu Gaspar, né? Dizer que o que o Qatar apresentou, colocou a seleção numa condição de dificuldade, de etc e tal. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de enganar as pessoas. O torcedor, aquele que gosta de futebol, não é bobo. O cara sabe realmente qual é o nível que a seleção precisa estar e em que nível que a seleção está. Não é como uma seleção de 5º escalão do futebol mundial que o Brasil vai ser colocado em dificuldade. Se o Brasil fica em dificuldade com o Qatar, parei. Essa conversa veio antes. O Kleber Xavier, ele disse que o Qatar, por ter sido campeão da Copa da Ásia, era um time que colocaria a seleção em perigo, em teste. Ou seja, é um discurso que já vem da comissão para, de repente, tentar justificar esse amistoso. Eu vejo mais como uma justificativa. Poxa, olha, a gente tem que justificar esse amistoso contra o Qatar antes da Copa... Tem que justificar por que o Qatar está na Copa América e pega o Brasil. É isso. A justificativa é essa. Não tem nada de lado técnico nessa história. A justificativa é pura e simples, política ou comercial. Eu acho um amistoso de baixíssima qualidade. O Brasil poderia ter feito um amistoso com o México. Se é um amistoso para colocar a seleção em dificuldade, pegue uma seleção de alto escalão das Américas. Bom, vou pegar o México, que não está na Copa América, logo pode me colocar numa dificuldade. Enfim, e o jogo em si, deu para tirar alguma coisa de legal, de interessante, a movimentação, eu gostei bastante, para variar, né, do Richarlison. Exato, eu ia falar isso. O Richarlison foi uma das poucas coisas boas na seleção em campo. O Arthur é um cara que tem sido uma constante, um jogador que faz um papel muito interessante na seleção. Nessa renovação, para mim, é a cabeça mais pensante da equipe. Felipe Coutinho sumido, apagado, né, em grandes momentos, como tem sido a fase do Felipe Coutinho. E às vezes muito individualista, né? Pelo menos nos lances do primeiro tempo, uma jogada especialmente que ele pega no lado esquerdo da área. Enfim, ele tem a opção do Everton Cebolinha e ele tenta sem ângulo a finalização. Quer dizer, a gente nota até um pouco de ansiedade no Felipe Coutinho, porque todas as críticas que ele recebe, que ele vem recebendo, depois de uma temporada apagada no Barcelona, ele vai tentar recuperar nessa Copa América. Só que tem que tomar cuidado, Fascicani, para essa vontade não prejudicar o conjunto, exato, o coletivo. A gente vê que o Brasil, Calheiros, ele não tem qualquer tipo de padrão coletivo. É uma seleção jogada em campo e a individualidade tenta decidir alguma coisa. Eu acho isso muito pobre para um técnico que valorizou tanto o espírito de equipe por onde passou, em especial no Corinthians, o Tite. A seleção do Tite hoje, com todo respeito, é um amontoado de jogadores individualistas, que são ótimos tecnicamente falando, né? Não tem nenhum perna de pau por ali. Claro que também não tem nenhum Neymar, mas é uma seleção que a gente olha para atletas de grande nível. Mas esses caras não têm comunicação em campo. Então fica jogadas esporádicas para a gente tentar achar alguma coisa positiva. Bom, o técnico Tite, ele analisou o rendimento, né, da equipe após essa vitória sobre o Qatar. Vamos conferir. A equipe vai se construindo, vai se consolidando. É muito difícil fazer exercício de projeção. O que eu posso falar a respeito do jogo é que ela tem um jeito de jogar a seleção brasileira. E ela trouxe hoje a criatividade que nos outros amistosos não teve. Então ela fez um primeiro tempo impressionante nesse aspecto. Ela retomou bola dentro do campo adversário, como a equipe também que propunha. Quem estava assistindo o jogo foi legal. Acredito que muitos técnicos que estavam assistindo, duas equipes que se propunham a jogar. Mesmo em pressão alta, o Qatar propunha jogar porque já tem os seus links montados, já tem uma estrutura tática montada, a bola não queima no pé. Né? Então, propunha jogar. O Brasil propunha jogar e marcar alto. Ele fez 45 minutos retomando bola dentro do campo adversário. Teve um erro, a precisão nas finalizações, e eu até agora, falando com os atletas, teve uma bola de finalização de média que dava para Felipe Luiz, ela tinha que ter uma precisão melhor. De Arthur, que ela abriu ali para ir, aí vai lá para gol, pode até errar, mas ela tem essa possibilidade. Nós tivemos aí um número bastante grande. Dani e Felipe Luiz jogaram muito. Marquinhos e Miranda foram seguros. O nosso meio para frente pressionou a equipe adversária a ponto dela ter, acredito, uma finalização no gol certa. Coutinho voltou e fez 60 minutos muito bons. Estou externando os meus pontos de vista e as minhas opiniões.
Richarlison é gol, é vertical. O Gabriel retoma também confiança e a sua precisão na sua participação, sempre que é característica dele, extremamente competitiva. Nós marcamos alto na saída de bola com os 3 da frente. Quando ela já está no primeiro, segunda pressão, ela estourava um pouquinho mais adiante, com o Casimiro retomando, com o Arthur dando ritmo e botando um ritmo mais alto que eu pedi para ele de troca de passes. Eu me permiti inserir outros aspectos, sim, para falar do Neymar, mas falar de uma seleção. Olá, boa noite. Tá aí, ó. Que coisa, hein, Jackson? Fora da Copa América, o principal craque do futebol brasileiro. Chama muita atenção e causa uma certa preocupação, né, para a sequência do Neymar aí, porque é no mesmo pé, né, o Facicani? Carneiros, o Neymar fisicamente também precisa de um cuidado um pouco maior. Não que essa lesão fosse por uma falta de preparação, porque é um trauma, né? Você está dentro de campo arriscado a torcer o tornozelo. Mas que recentemente ele tem tido muito mais problemas do que ao longo dessa belíssima carreira como jogador que ele tem, isso é um fato, né? Nesses últimos 2 anos, o Neymar teve 2 fraturas, mais essa lesão, jogou muito pouco em relação àquilo que ele poderia ter jogado, ainda com números absolutos, né, no Paris Saint-Germain, com maior participação em gols, sendo assistente ou então fazendo gols pela equipe, fez uma temporada no pouco que teve proporcional muito positiva, não esteve na reta final, que era o que interessava, evidentemente, mas por onde jogou, fez por onde. A questão toda é que o Neymar, ele tem aparecido muito mais em manchetes externas do que daquelas que interessam nas 4 linhas, do bom futebol, decidindo jogos grandes, ou então com algum tipo de imagem que pudesse dar um pouco mais de credibilidade à preparação dele. A história do Carnaval pegou muito mal, né? Então isso dá margem para que as pessoas duvidem de como que o Neymar tem se cuidado. E esse cuidado dele passa muito também, para mim, deveria, né, em 90% ser o foco na preparação física, no reforço muscular, em ser um atleta preparado para esse tipo de embate, preparado para esse tipo de jogada. Alguns jogadores têm um reforço, seja no equilíbrio, na estrutura muscular, para que certos traumas evitem que o jogador tenha esse tipo de lesão. Então fica para o próprio Neymar agora, diante de todo esse cenário tenebroso, nebuloso, horroroso, o pior da história da vida do Neymar, que ele coloque uma meta de